Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, ao longo destas últimas semanas, também compartilhando um pouco às 9 horas da manhã. Eu creio que esse horário é um horário apropriado para amanhã e mantendo esse da noite. O que você acha? Dê o seu retorno, curta, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue este conteúdo. Eu gostaria de, nesta noite, compartilhar com vocês um texto que tem me chamado bastante a atenção. Já preguei nele algumas vezes em alguns lugares. O texto de Lucas, capítulo 24, que nos apresenta um encontro de Jesus com alguns discípulos. Jesus, já depois de ressuscitado, se encontra com alguns discípulos que estão no caminho de Emaús e eles não o reconhecem. E, curiosamente, Jesus passa a mostrar para eles de que o que tinha ocorrido com ele era o que estava predito já nas Escrituras Sagradas. Jesus lhes chama a atenção e mostra como ele está no centro de toda a mensagem cristã. Nos diz de toda a mensagem bíblica. A Bíblia que eles tinham até então era o Antigo Testamento apenas, uma vez que o Novo Testamento veio a ser escrito depois pelos apóstolos. E a Bíblia nos diz o seguinte, a partir do versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Senhor Jesus, portanto, está falando aos discípulos o que toda a Escritura falava sobre si. Ele é um tema recorrente para o qual aponta toda a Escritura Sagrada. Os discípulos, então, depois entenderam isso e, comentando sobre isso, nos diz o seguinte: o Senhor Jesus mesmo explica novamente para eles, sobre a centralidade, e a Bíblia Sagrada nos diz, a partir do versículo 44, quando o Senhor Jesus aparece novamente aos discípulos, diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É o próprio Cristo que, novamente falando aos discípulos, diz: em mim está escrito, sobre mim está escrito toda a Escritura. Toda ela aponta para mim. E ele diz isso ao apontar para os 3 grupos de livros, conforme se organiza a Bíblia hebraica, que é o mesmo nosso Antigo Testamento. Mas são categorizados em o Pentateuco, os livros de Moisés, os livros proféticos, que envolvem os nossos históricos, a maior parte dos históricos e a maior parte dos proféticos, e os livros dos cânticos, os livros poéticos, capitaneado ou puxado principalmente pelo livro dos Salmos. A Bíblia Sagrada nos apresenta aqui, portanto, o Senhor Jesus dizendo que toda a Escritura aponta para Ele. Este vídeo que você vai ver agora, concluindo essa nossa devocional de hoje, nos mostra isto que eu tenho procurado aprender, encontrar, aplicar na minha própria vida, para não incorrer no erro que o Senhor Jesus alertou os seus ouvintes naqueles dias, e conforme registrou João 5, versículos 39 e 40, que nos diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O uso que você tem feito da Escritura, a leitura, o estudo, a pregação que você tem ouvido, tem lhe deixado como? O propósito de Deus é que toda a Escritura nos leve para mais perto do nosso Redentor, Jesus Cristo, e que Deus, que em sua graça, nos ajude a encontrá-lo em suas palavras. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro,
assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus.